Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. O Irã lançou recentemente um ataque surpresa contra as defesas aéreas israelenses, resultando em confusão entre os comandantes da região. Rotas logísticas foram interrompidas, enquanto Israel descobriu e neutralizou um túnel em Gaza, contendo centenas de mísseis prontos para serem lançados. Enquanto isso, uma nova operação centralizada está se expandindo rapidamente. A agenda atual está repleta de atividades, incluindo uma análise detalhada das últimas notícias através de imagens reais. O Irã tem intensificado suas ações contra Israel nos últimos dias, levando a uma situação de turbulência na região. Recentemente, houve um ataque de mísseis e um aumento significativo no fornecimento de armas. O Irã tem transferido grandes quantidades de armamentos através da Síria e do Iraque, posicionando-os próximos a Israel. Isso sugere uma preparação para possíveis contra-ataques israelenses. Além disso, há relatos de remessas de armas avançando em direção ao Líbano, representando uma ameaça adicional para Israel. Apesar dos esforços constantes para monitorar a situação e combater, é quase impossível para Israel localizar todas as armas do Irã. Isso se deve ao fato de o Irã fragmentar seus mísseis e drones em pequenas partes, que são transportadas em centenas de veículos diferentes. Observar todas as remessas em sua totalidade é uma tarefa praticamente impossível. Essas partes são montadas nas proximidades das fronteiras do Líbano e da Síria e usadas em ataques recentes. Recentemente, Israel destruiu uma dessas instalações iranianas, uma fábrica de armas localizada no Líbano, em um ataque aéreo. Há 2 dias, houve uma reunião de líderes iranianos na fronteira. Embora essas estruturas pertençam ao Hezbollah, são diretamente controladas pelo Irã, que financia e fornece armas para essa organização. Os comandantes recebem ordens diretas do Irã para realizar ataques, tornando os ataques ao Hezbollah, na prática, ataques ao Irã. Nos últimos 3 dias, o Irã mudou sua tática contra as operações israelenses. Eles estão tentando estabelecer uma zona segura no norte do Líbano, montando fábricas de armas e postos avançados, especialmente na cidade de Baalbek. Esta cidade tornou-se um centro estratégico apoiado pelo Irã, onde militantes são treinados e armamentos são armazenados. Eles até trouxeram sistemas de defesa aérea para esta área, visando evitar ataques israelenses. A inteligência israelense notou essa movimentação antes que toda a cidade fosse fortificada. Eles observaram a instalação de sistemas de defesa aérea no perímetro da cidade. Em resposta, caças decolaram do território israelense, possivelmente F-35, para realizar uma operação furtiva. Esses aviões, especialmente modificados por Israel, avançaram silenciosamente e dispararam mísseis de cruzeiro. Isso foi feito para evitar a detecção por radares. Os mísseis destruíram 2 sistemas de defesa aérea dentro da cidade. Essa ação interrompeu os planos do Irã de estabelecer um centro na região. Agora, a cidade tornou-se vulnerável às operações israelenses. Resta saber se o Irã tentará enviar novos sistemas de defesa aérea para a região. Estaremos atentos à situação ao retornarmos à fronteira libanesa. O Hezbollah iniciou uma série de ações em colaboração com novas ordens do Irã. Hoje, eles tentaram atacar Israel em 6 pontos diferentes ao longo da fronteira. Como mencionado anteriormente, o Irã enviou novos carregamentos para a região, e essas armas foram utilizadas nos ataques, que incluíram mísseis guiados e drones lançados nas aldeias israelenses. As aldeias árabes próximas à fronteira foram o principal alvo desses ataques. Após o ataque, os drones israelenses foram rapidamente enviados à área para identificar os locais de lançamento. 3 alvos diferentes foram iluminados e posteriormente destruídos pela artilharia e pela força aérea israelenses. Relatos indicam que uma das sedes do Hezbollah na fronteira foi diretamente atingida. Operações semelhantes foram realizadas contra militantes nas colinas de Golã, que tentaram atacar torres de observação e tanques israelenses com mísseis antitanque. Graças ao reforço das forças israelenses, os militantes foram capturados no local e tentaram fugir para a aldeia de Qiam, localizada atrás da fronteira. Esconderijos na aldeia foram destruídos durante a operação. Enquanto a situação permanece tensa na fronteira, vamos nos voltar para a faixa de Gaza em nosso terceiro relatório. Israel relata a descoberta de estruturas suspeitas no centro de Gaza. Essas áreas, ao norte de Gaza,
já haviam sido inspecionadas por soldados, mas estavam cobertas de terra, o que dificultou sua detecção. Membros do Hamas enterraram importantes estruturas no solo antes de fugir da área. Alguns sistemas de lançamento de mísseis foram enterrados, deixando apenas suas pontas expostas. Além disso, um sistema de túneis foi descoberto nos arredores desses sistemas de mísseis. Isso indica que os mísseis são carregados em veículos subterrâneos e lançados, expondo apenas suas pontas após o ataque, quando a cobertura do sistema é fechada novamente. Devido a isso, os soldados não conseguiram detectar as estruturas anteriormente. Os drones que estavam circulando na área há dias finalmente perceberam atividade suspeita e detectaram que os rebeldes estavam cavando o solo para instalar um sistema de mísseis secreto. Além disso, os drones identificaram mísseis prontos para serem lançados dentro dos aviões de guerra. As forças de Israel responderam rapidamente, enviando aviões de guerra para a área. Eles atingiram o sistema de mísseis com bombas potentes, destruindo tanto o veículo lançador de mísseis quanto os mísseis dentro dele. O sistema de túneis especialmente construído também entrou em colapso completamente como resultado da explosão. A magnitude da explosão indica a gravidade da situação. Se um grande número de mísseis tivesse sido disparado contra o território de Israel, isso poderia ter sido um problema significativo. Felizmente, o ataque foi evitado no último momento. Voltando ao centro, Israel relatou a conclusão de mais uma operação bem-sucedida. Os comandos na cidade de B conseguiram limpar a maior parte da área. Os soldados cercaram completamente a área e, ao longo dos últimos 2 meses, têm verificado minuciosamente todos os edifícios um por um. No entanto, desde que os militantes que fugiam do norte da faixa de Gaza se refugiaram na cidade, houve um grande número deles dentro de Israel. Os soldados tiveram que enfrentar confrontos em praticamente todas as casas e bairros. Esses confrontos persistiram por cerca de 1 mês e meio, até que a área foi finalmente limpa. Após a limpeza da área, os engenheiros de guerra foram enviados para detectar túneis e depósitos que haviam sido inutilizáveis durante o conflito. Eles utilizaram explosivos para desativá-los, um processo que durou semanas. Hoje, foi anunciado que a operação na cidade foi concluída e os veículos blindados estão se retirando do centro da cidade, avançando em direção aos postos de controle na estrada principal. Alguns dos soldados retirados serão realocados para apoiar a operação em andamento na cidade de Enisat, enquanto os demais retornarão ao território israelense, encerrando sua participação nesta fase da operação. O principal foco das forças israelenses é atualmente a cidade de Nerat, onde foram construídas 3 pontes sobre o rio para facilitar o acesso das tropas e estabelecer uma linha de defesa eficaz. Na fronteira da cidade, confrontos intensos têm ocorrido, com avanços significativos alcançados pelas forças israelenses. Durante as operações, várias linhas de túneis usadas pelos militantes foram descobertas e neutralizadas. Os comandos israelenses devem permanecer na cidade por vários dias, consolidando o controle e garantindo a segurança. Continuaremos a monitorar de perto a situação na região e manteremos nossos espectadores informados sobre os desenvolvimentos mais recentes. Por enquanto, encerramos aqui nosso relatório. Expresso meu agradecimento por colar no canal Militar Estratégico. Até a próxima!